Muito bem, no segundo bloco do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, estamos recebendo aí a Miriam Barcelo. E aí, Miriam, como é que tá? Tudo bom? Fazendo tê-la aqui no programa pela primeira vez. Obrigada. Vi nascer, crescer essa menina lá, minha vizinha aqui no bairro Menino Deus, né? Filha de um grande amigo nosso, lamentavelmente já nos deixou, Sérgio Barcelo, doutor Sérgio Barcelo, que era cardiologista, né? Estou muito conhecido na cidade e conceituado. De qualquer maneira, está aqui o Alexandre Lopes também, que faz o nosso espaço aí nesta área de saúde. E qual é o assunto da Miriam? O que nos traz aqui a Miriam? Pois é, a Miriam trabalha na empresa Resound, que é responsável por aparelhos auditivos, é isso, Miriam? Isso mesmo. Como é que funciona, assim, as pessoas que podem procurar os aparelhos? Então, assim, o uso do aparelho auditivo está cada vez mais difundido, né? Em função de que as pessoas têm uma aceitação maior hoje em dia. E principalmente pessoas a partir de 60 anos, vamos dizer assim, 60, 65 anos, começa a aparecer aquela dificuldade de ouvir uma coisa e entender outra, né? Fala faca, entendi vaca, por exemplo. Então, o aparelho auditivo ele vai auxiliar nessa questão, né? Ele vai fazer com que a pessoa ouça melhor para, consequentemente, poder compreender melhor. Então, a gente tem vários tipos e modelos, aquele bem pequenininho que vai dentro do ouvido, que vai atrás do ouvido também é bem pequenininho. Imperceptível, né? Exatamente, com bastante tecnologia. E muito importante, assim, que as pessoas procurem um médico otorrinolaringologista para fazer uma avaliação e saber qual é a causa dessa perda auditiva, para que ele faça o encaminhamento para a pessoa fazer um teste com esses aparelhos. O teste é gratuito, não tem custo nenhum, então a pessoa vai testar por mais ou menos uma semana, 10 dias, sem nenhum tipo de compromisso, para que ela utilize o aparelho, vivencie as suas experiências, né, em casa, para assistir televisão, sair com a família, né, para perceber essa diferença mesmo. Agora, isso aí é o seguinte, né, Miriam? Na verdade, as pessoas imaginam que só a partir de 60 anos vai ter esse tipo de problema. Na verdade, não é isso. Quer dizer, a fadiga de órgãos, o problema de falência de muitos órgãos acaba também trazendo isso. Existem alguns fatores, assim, digamos, ambientais que colaboram, digamos, para agravar um problema, para fazer com que nasça e agrave esse problema de audição? Sim, com certeza. Inclusive, hoje em dia, é obrigatório que tenham nas maternidades o teste da orelhinha, por exemplo, porque tem crianças que a mãe, por exemplo, teve rubéola e nasceu com uma surdez profunda, né? Então, a gente tem como detectar com um bebê recém-nascido, fazer uma série de exames, né? Então, tem o teste da orelhinha, tem o BERA, que é um exame também que faz uma investigação mais detalhada para saber qual é o tipo e grau de perda que a criança vai ter. E também, assim, na vida adulta, fatores associados como exposição ao ruído, né? Hoje em dia, os jovens acabam tendo perda auditiva mais cedo porque ouvem música com fone de ouvido muito alto. A gente vive num mundo muito ruidoso, né? Então, acaba acarretando perda auditiva cada vez mais cedo. Então, esses fatores também podem influenciar, né? Miri, eu gostaria de saber qual é o exame apropriado para te identificar a perda auditiva. Então, o exame mais comum, né, que os otorrinos normalmente pedem é a audiometria tonal limiar, que é para saber, para medir o nível de audição daquela pessoa. Então, de repente, está com uma dificuldade, eu estou notando que estou com uma dificuldade de entender o que as pessoas falam. Vai procurar um médico, ele vai fazer examinar num primeiro momento e vai pedir uma audiometria, né, que é um exame realizado pelas fonoaudiólogas nas clínicas, enfim, ou na própria clínica do médico, e vai conseguir medir o tipo, o nível de audição dessa pessoa para identificar qual é o tipo e o grau da perda auditiva, porque tem uma perda leve, tem a moderada, severa, profunda e, né, enfim. E tem assim, tipo, quando é que é mais requisitado para uma pessoa que tem a perda usar o aparelho? Como assim, tu diz? Tipo assim, desde que o nível baixo ou nível alto? Sim, tem vários tipos. Por exemplo, a partir do momento que foi detectada uma perda auditiva, dependendo do tipo de perda, se tiver orientação médica, eu faço questão de reforçar isso, porque tem muitos lugares que trabalham com aparelhos auditivos e não solicitam o encaminhamento do médico, né? Então, a Resound, por ser uma empresa dinamarquesa, de ter já está aí no mercado há muito tempo, né? A gente tem esse cuidado de receber o paciente que veio encaminhado pelo médico. A partir do momento que foi detectada essa perda auditiva e o médico, né, não é um tratamento medicamentoso, não é uma cirurgia, é o uso do aparelho mais indicado,
A partir do momento que tem uma perda leve, já pode ser testar colocar o aparelho auditivo. Eu me lembro que quando, anos atrás, 30 décadas, 30 anos, né, a questão dentária, por exemplo, que nós sabemos que o brasileiro era conhecido como um povo desdentado, por uma série de razões, alimentação, não cuidado e tal. A questão da odontologia foi desenvolvendo e tal, mecanismos diferentes, tecnologias importadas, e hoje o camarada só tem dentes ruins se quiser, quer dizer, há um acesso muito grande, né, favorecendo as populações, inclusive o INSS paga esse tipo de tratamento. Com relação à prótese, digamos assim, auditiva, me parece que está acontecendo a mesma coisa, quer dizer, era um produto muito caro, assim como é o implante de dente, tá? À medida que a tecnologia vai avançando, o consumo vai aumentando, também vai reduzindo relativamente o preço. Também não é tão caro hoje em dia o aparelho auditivo, né? Sim, na verdade, o que acontece? Eu sempre faço analogia com carros. A gente vai daqui com qualquer carro para qualquer lugar. Só que conforme ele muda de categoria, né, tem o carro 1000, 1.4, que tem a direção hidráulica, tem ar-condicionado, a mesma coisa vai acontecer com o aparelho auditivo. Então, a gente vai ter um aparelho econômico, que vai ser um aparelho com recursos mais simples, para uma perda auditiva mais simples associada com um estilo de vida mais simples. Depois a gente vai ter um aparelho mais básico, que tem mais outros recursos, né? O intermediário até chegar na categoria top. Então depende muito do estilo de vida da pessoa, porque se é uma pessoa que fica em casa assistindo televisão, um aparelho mais simples vai solucionar o problema daquela pessoa. Mas uma pessoa que é um empresário, que fala ao telefone, participa de reuniões, né, jantares, eventos, ele vai precisar de um aparelho com mais recursos para filtrar aqueles ruídos desnecessários, né? Porque isso também era um problema antigamente que a gente sentia. Os aparelhos simplesmente amplificavam o som. Hoje em dia eles amplificam e filtram e reduzem os ruídos que não são necessários. Eliminam aquele ruído. Exatamente. Inclusive a ReSound foi a primeira empresa a fazer uma parceria com a Apple, que dispensa qualquer tipo de comentário, e desenvolveu um aparelho auditivo em conjunto que tenha comunicação direta com o iPhone e com o iPad. Então, o paciente usa o aparelho, na hora que tocou o telefone dele, ele atende no telefone e o som sai direto no aparelho. Claro, isso é uma questão de saúde pública, tu vai entender a pergunta que eu vou te fazer aqui. Claro que nós temos que prezar por defender a questão da saúde pública das pessoas. Embora tu comercialize aparelho de audição, evidentemente que tu sabe que as pessoas têm que ter certos cuidados, tomar certos procedimentos, mudar certos hábitos ou seguir certas recomendações para não ter esse problema que é um problema de saúde pública. O que tu recomendaria assim, para as pessoas que são jovens hoje, que não estão dando, como todo jovem, não dando muita bola para isso e acham que vai acontecer, como muita gente acha que tem que ir para a igreja só depois de 70 anos. Sim. Então, olha, isso vai acontecer comigo quando eu tiver 60 e poucos anos. Que recomendações? Bom, muito importante, assim, para aquelas pessoas que trabalham em ambientes ruidosos, sempre usar um protetor, seja o protetor auricular pequenininho dentro do ouvido ou aquele em formato de fone mesmo, né? Não ficar muito tempo exposta a esse ruído. Então, por exemplo, se vai numa festa, a gente sabe que numa casa noturna, muitas vezes perto do palco ou perto da caixa de som, é uma intensidade muitas vezes de 120 decibéis. Às vezes tem clubes, nós que vamos muito a clube, tem clube que coloca o som tão alto que a gente não tem condições, né? O Rico está aqui, a Tamara também, então a gente tem coisas que não tem. O clube faz, por exemplo, uma atividade para pessoas de uma certa idade, né, de 30, 40 anos para cima, essas pessoas já não estão acostumadas com isso. Então é preciso que também essas coisas públicas tenham esse cuidado, né, Miriam? Claro, com certeza. E, inclusive, até no que diz respeito, assim, de repente uma pessoa que tem um fator em casa, o pai tem um problema auditivo, a otosclerose, por exemplo, que é um problema que acomete a orelha média, e tem um fator genético aí. Então, tem que estar sempre, assim, por exemplo, se o pai tem ou a mãe, vai começar a fazer avaliação auditiva desde cedo para identificar se tem esse problema ou não. Então, assim, evitar o máximo de ruído, de exposição ao ruído muito intenso e durante muito tempo, né? Eu diria que seria o mais importante. Miriam, eu agradeço a tua presença aqui. Para o telespectador, o pessoal que está vendo, ouviu a entrevista, quer mais dados, quer saber alguma coisa, tem algum telefone teu da empresa mesmo? Nós vamos colocar no vídeo aí para vocês verem. Qualquer coisinha, liga para lá, porque num espaço desse de televisão, a gente nem sempre tem o tempo necessário para pormenorizar as informações suficientes, importantes para as pessoas. Claro. Bom, eu vou passar para vocês o telefone direto da ReSound, né? Então,
querendo ligar, agendar um horário para fazer alguma avaliação, não tem custo nenhum para fazer esse teste. O telefone é o 3086-3630 ou 3086-3036. Miriam, obrigado. Está me ouvindo bem, né? Sim. Obrigado, então. Obrigado pela tua entrevista, tá? Até uma próxima. Apareça sempre. Obrigado, Alexandre. Obrigada, até logo. Um rápido intervalo, nosso Economia e Desenvolvimento volta já já.